Que beleza, que maravilha estarmos juntos em mais um Hipercast, o último Hipercast desta grande temporada 2024 da Stock Car. Temporada marcada por grandes disputas, muita velocidade, muitas frenagens fortes, sempre com hiperfreios. Inovação é a nossa estrada, o fornecedor de discos de freio oficial da Stock Car, mas também temporada com algumas controvérsias, o que significa que, no papel, não saberemos, salvo uma raríssima e improbabilíssima combinação de resultados, não saberemos o campeão definitivo da Stock Car ao cair da bandeira quadriculada neste domingo. E para debater essa situação muito interessante, ao mesmo tempo única, estou aqui com a tropa de choque da sala de imprensa da Stock Car, Rodrigo França e Alexander Grunwald. Sejam muito bem-vindos e me corrijam aí caso eu tenha dito alguma bobagem. Tudo certo, tá? É isso aí mesmo, é isso aí. Temos uma temporada super agitada, com muita coisa para acontecer na pista e fora da pista nessa final aí. Tem muito bastidor bom, hein, Rodrigo França? Verdade. Bom, obrigado pelo convite, Cássio, o Grum, né? A gente estava falando fora do ar aqui que a gente já fez várias resenhas juntos em muitas Stock Cars, né? Mas agora vai ser legal debater a temporada 2024. De fato, existe uma pequena possibilidade, principalmente se o Casagrande, né, fizer os pontos suficientes na frente do Felipe Battista, mas é um cenário difícil. A gente sabe que são duas corridas, né? Muitos pontos em jogo. Mas eu tenho um palpite aí que eu vou guardar para vocês, pra gente falar mais pra frente, que eu acho que vai dar para saber quem é o campeão, sim. Olha, teremos... Não saia daí, Não saia daí. Para! Vamos fazer o seguinte, antes da gente entrar no... Vamos rememorar aí a penúltima etapa, mas antes da gente mostrar aí vitória do Thiago Camilo e tudo mais, a questão para quem caiu de paraquedas no Stock Car Verso agora, a gente tem uma questão sobre uma suposta adulteração dos pneus de 4 carros, e isso está tramitando o STJD, por isso que ainda não terá sido julgada a última instância do recurso neste domingo, por isso não teremos a decisão final, né? É isso, está em julgamento ainda. Houve uma punição referente à etapa do Velopark, que na questão dos pneus de chuva, o fornecedor detectou que houve uma alteração da composição da borracha, né? E existe uma questão de regulamento que você não pode fazer alteração química no pneu. Isso é colocado lá em regulamento, que você não pode aplicar nenhum produto que faça alteração. E o que a equipe que foi penalizada alega foi que houve uma alteração por calor, que não é um produto. Então, é uma brecha de regulamento, né? Tem os dois lados aí a sua razão, é uma discussão que está indo em julgamento, está tramitando, como você falou, mas ainda não temos a decisão final. Então, isso coloca dois cenários difíceis para a gente nessa decisão, porque temos dois líderes diferentes, com a punição e sem a punição. Eu acho que esse é o grande pênalti nesse momento. A gente não ter uma figura destacada para que a gente, de repente, possa ter uma decisão de campeonato. Caso valha essa punição, tem a liderança do Casagrande. Caso não valha, tem a liderança do Felipe Battista. E são pontuações significativas, né? Porque a gente tem aí no Velopark, por exemplo, o Felipe Battista venceu a corrida. Então, a gente está falando com ou sem os pontos de uma vitória, que são muitos pontos. Então, mexe muito na questão do campeonato, na questão da pontuação. Só para a gente não perder o fio da meada, os carros afetados, né, que terão pontos retirados ou não, né, ou confirmados, são Felipe Massa, Felipe Battista, Enzo Elias e Rafael Suzuki. Então, temos aí 3 pilotos que estão no caso de Felipe Battista... E Massa, né? Eu acho que Massa, assim, os que tem mais chance mesmo seriam Massa, mas na verdade, principalmente o Battista, né? Porque o Battista teria uma vantagem, ele chega como líder e meio que teria que fazer, um quinto, sexto lugar para se garantir. E se ele não tiver esses pontos, ele fica bem para trás. Então daí, assim, porque a pontuação esse ano, a gente debateu isso até no primeiro episódio aqui no Hipercast, ela ficou meio da NASCAR, né? Então se você retira pontos de uma etapa... você perde muito você perde o zero pune muito, né? E lembrando que já estão aplicados os descartes, né? E aí, no caso de uma desclassificação técnica, você sabe, não pode descartar esse resultado também. Então, exclusão técnica e desportiva não vale como bandeira descarte. preta, né, no caso. Sim, então, assim, mas aí até dando o spoiler do que eu falei antes, eu acredito que o que eu conversei com algumas fontes aqui, não posso citar nomes, mas... O que eles me explicaram é que agora esse recurso, na verdade, ele foi julgado e a prova, que era o laudo da fornecedora de pneus, agora ele é válido. Ele antes não era válido. Então, isso faz com que mesmo que, por exemplo, se a equipe desses 4 pilotos recorrer do resultado, eles vão cair na mesma instância que já considera que o laudo foi feita a alteração do pneu, você entende? Então,
Eu acredito que a chance de você ter um tribunal, um tapetão, então, sei lá, o Casagrande ou outro piloto foi campeão, mas com os pontos da desclassificação, o Batista ou o Massa seriam campeão. Eles entram na justiça, na STJD. Vai ser julgado a mesma coisa que já foi julgada. Da outra vez, por que teve a confusão antes de Goiânia? Porque não foi julgado. Porque da maneira como foi apresentado o recurso, os advogados da Crown Race e da ITMG conseguiram, numa manobra que é normal, juridicamente falando, falar, não, mas a gente não teve amplo direito de defesa, então vocês não podem julgar. Então eles falaram, realmente, então a gente não pode, então os pontos eram contabilizados. Agora é diferente, eles julgaram, consideraram procedente, voltou a pontuação com a punição, só que assim, cabe recurso, né? Como tudo na justiça. Você não ficou satisfeito com o resultado, você vai lá e cabe um recurso. Então, de acordo com o nosso expert jurídico, Rodrigo França, a gente espera nesse final de semana a mesma pontuação dessa que está divulgada com o Casagrande na frente. Isso, Casagrande líder, e eu acredito que, inclusive, eu cheguei a conversar com o Casagrande, a equipe, eles estão encarando essa pontuação. É claro que para eles o melhor cenário dos mundos seria garantir nos dois, no papel ali, mas você sabe, como piloto, que isso muda completamente. Uma coisa é você entrar na pista, inclusive... Sabendo quem você precisa marcar. Não né? Por que eles falam, por exemplo, a decisão do título de 2008 do Massa na Fórmula 1? Porque eu falo, você não pode tirar o título do Hamilton de maneira nenhuma, porque ele entrou na pista precisando de um quinto lugar. Então ele fez uma corrida para ser quinto. Se ele chegasse lá para, não, cara, não é quinto, você precisa ser segundo no máximo. E se o Massa ganhar, você tem que ser segundo, vai. Cara, então é outra corrida. Sim. Então eu acho que o Casagrande, a equipe, eu acho que os principais pontos, eles vão correr pensando nesse formato agora, que eles já sabem que, peraí, houve um julgamento, eles consideraram qualificado o laudo, e o laudo é uma coisa que, né, de novo, é o que eu falei, eu sinceramente até acho que a equipe que fez a mudança, eu acho que ela, como o Grum falou, ela achou uma brecha no regulamento. Eu não acho que foi uma intenção de avacalhar o campeonato, fazer, não, você sabe, tudo Sim, automobilismo é muito sobre isso também, né? Difusor duplo da Brown, né? Isso. Vamos, que automobilismo também é carro na pista, vamos colocar aí os melhores momentos da etapa passada, enquanto a gente fala um pouco da etapa passada, segue falando um pouco sobre esse assunto. Eu só lamento, assim, do ponto de vista de... O mérito da questão, ele é debatível, né? Do ponto de vista até de cara que já esteve do lado de marketing, de marcas, e estamos aqui, né, com marcas que trabalham com a Stock Car. Você não ter a decisão final antes da etapa é o que no mundo ideal seria evitável, né? Sim, é muito complicado. Deveria ser evitável. Vamos ver, desculpa aí, produção, vamos ver as imagens da Então, a gente vai ver as imagens de Goiânia, Cássio, lembrando que, por exemplo, o Casagrande correu, entre aspas, como líder, sendo que ele não era líder, né? Sim. Então, quer dizer, já teve até uma questão de lastro, né? O Casagrande pagou lastro 2 vezes. Então, esse que é o complicado, que assim, não vai ser só na final, mas a gente vai ver essas imagens, a corrida já teve Essa largada no drone é muito legal, né? É muito legal. E a gente teve em Goiânia essa questão do lastro, foi muito discutida realmente, né? Porque existiu uma punição, depois a punição foi revertida, sabe aquela história? E aí o Casagrande foi um cara que reclamou muito, né? Mas, pra mim tá valendo aquela coisa do lastro de líder. Então, para o pessoal que estava querendo que tirasse a pontuação, então eles deveriam correr com o lastro de liderança, né? Foi uma coisa muito debatida. E só para deixar claro para o pessoal aqui quais são essas equipes e por que 2 equipes, é porque são equipes parceiras, né? Sim. São equipes que têm parceria técnica. A TMG Racing e a Crown Racing, elas têm parceria técnica, então são 4 pilotos, mas é a mesma polêmica, digamos assim, a mesma brecha de regulamento que foi encontrada por essas equipes. E a gente está vendo as imagens aí, foi uma etapa que já começou a ferver um pouco os bastidores e isso se refletiu na pista, Cássio. Porque a gente já viu muita gente se encostando um pouco além do normal, muito troca de tinta um pouco além do que a gente está acostumado. Um pouco de justiça com o próprio volante, digamos assim. Porque na verdade na Stock Car, né, vocês sabem, tipo, é tudo muito, muito perto. Então se você acha uma vantagem de 3 a 4 décimos de segundo, é a diferença de você largar em 25º e na pole, né? É um negócio assim absurdo. Então eu acho que os pilotos tem uma rivalidade, as equipes têm uma grande rivalidade, né? Então, assim... Rivalidade entre marcas. Então, a gente tem, sei lá, 7 petrolíferas, por exemplo. Então, você com certeza tem esse fator, né? Mas, lembrando, por exemplo, eu conversei com o Massa durante o GP São Paulo de Fórmula 1 e estava tendo toda essa questão. O que ele falou, por exemplo, que faz um pouco de sentido na Fórmula 1, você viu que a McLaren estava ganhando tudo, né? Eu estava até na corrida lá em Singapura, o Norris chegou 30 segundos de vantagem do Verstappen.
Falei, cara, acabou o campeonato, a McLaren vai ganhar tudo. Só que você lembra que ficavam mostrando toda hora lá o mini DRS que a McLaren tinha? Não sei o que a FIA fez? Falou, cara, legal, bacana que vocês acharam essa brecha, né? Não pode mais. Sim, sim. Né? Então, assim... Geralmente é assim que é feito, né? A geralmente partir de assim. agora não pode mais, né? Isso, então, um pouco que o Massa argumenta é que assim, o peso da desclassificação. Por outro lado, se eles estão usando o ano inteiro, e se estava errado no regulamento, então tá errado não só no Velopark, tá errado o ano inteiro. Sim. Você entende que, tipo, meio que... por que essa briga é tão forte? Porque os dois lados meio que têm razão, entendeu? Sim. Tem Eles têm pontos argumentos. legítimos, Exato. argumentos, É, exato. tem argumentos legítimos dos dois lados. É realmente muito complicado isso. Mas essa questão da animosidade, Isso foi assim... demais. Isso foi demais. Mas a questão da animosidade, isso estava transparecendo nos boxes, tá? Quando a gente conversava com as pessoas nos boxes, o Rodrigo França teve numa dessas conversas com um dos pilotos e tal, o pessoal tá realmente assim com os ânimos à flor da pele, e isso foi para a pista, a gente viu isso acontecendo, esses toques acontecendo, e o meu medo, assim, enquanto a pessoa que fala sobre o espetáculo, né, fazendo conteúdo oficial, é que isso transpareça demais e que fique uma coisa mais suja, né? Eu entendo a dor de quem tá querendo fazer justiça, mas é um negócio que tem um limite também que eu acho que precisa ser mantido. E até porque, Cássio, eu até brinquei, o Chaguri, o Léo, o Pedro, que já estamos vendo mais da corrida de domingo aqui. Falei, a gente devia estar fazendo um reality show tipo meu, ia ser um Drive to Survive espetacular lá, né? Porque realmente todos aqueles elementos que você vê de tensão, briga, chefes de equipe contra chefes de equipe, piloto contra piloto, companheiros de equipe. Então, assim, esse ano da Stock Car realmente eu acho que foi, né? Eu cubro estoque desde 2002, é um dos anos que eu vejo essa temperatura de bastidor, talvez tenha sido o ano mais quente dos últimos 15, 20 anos. Porque vira isso, né? São o quê? Hoje temos 30 carros? 30 carros, né? Uma situação de 26 contra 4, né? E desses 4, 3 aí ao longo do ano, muito próximos da ponta do campeonato, né? Sim, realmente... então, pronto, inclusive todos eles com questão de vitória, pole, muito, né, frequentemente, pódios e tal, e 3 na disputa pelo título. E outra, você tem uma coisa também, né? Não citarei nomes, mas você tem assim, então eu fazia o carro do Cássio, o Cássio andava lá atrás, agora o Cássio vai ser o preparador do Cássio é o Grum. O Grum tá pondo o Cássio lá em primeiro, então Sim. assim, de repente o Cássio melhorou, mas de repente o preparador fica meio assim, Claro. Aí esse preparador vai ter que receber, então assim, cara, tem todos essas situações que, assim, são normal do esporte. Eu tenho certeza que a gente acompanha a Stock Car. Tenho certeza que você for lá na DTM na Alemanha, ou se você for na NASCAR, né? Você viu aquele... O DTM é quase, eu diria que é até mais difícil politicamente, né? Já teve marca estacionando os carros de propósito na última volta para tirar o título da outra, algumas coisas que até a gente nunca viu na Stock. A gente tá falando aí de disputas, como a temperatura tá alta, muitos toques lá em Goiânia, né? Onde, aliás, a temperatura estava literalmente alta. Sim, com certeza. E essa coisa de preparador, né? Mudar piloto, mudar marca, mudar de equipe e tudo mais, a gente sabe o quanto o automobilismo é carregado no detalhe, né? E o quanto precisa alinhar tudo. E às vezes uma coisinha que não alinhou direito, você vê um piloto super competente, super campeão, uma equipe com bom histórico, uma marca com um grande investimento, de repente não alinha, não consegue transformar aquilo em resultado, né? E aí fica todo mundo pressionado. Né? E fica todo mundo pressionado. E o contrário acontece também, de repente alguém que não estava se encaixando, de repente alinha num lugar e desempenha, né? Sim. Então, também a gente não pode ter esse olhar tão crítico, né? Isso é bom a gente falar, porque falar, então começou a andar agora, significa que está fora. Isso não é automático, né? Isso tem muito fator envolvido, então é complicado se apontar o dedo assim, sem olhar a minúcia, E né? na Fórmula 1 a gente vê isso direto, né? Você vê assim, piloto que funciona numa equipe, aí o cara sai daquela equipe e vai para outra, que você fala, não, agora vai, né? O próprio Pérez, né? Você vê o Drugo, o que aconteceu com ele quando ele mudou de equipe e ganhou o campeonato na Fórmula 2, né? Exatamente. A gente vê até o piloto que já está de saída, né? Olha depois que a saída do Ocon da Alpine foi anunciada, como o desempenho despencou, né? Vitória aí do Gaetano de Mauro, que se encaminha para a equipe principal, Eurofarma RC ano que vem, para ser companheiro do Felipe Fraga. Terceira do ano dele, viu? Terceira do ano, né? Não, grande o temporada Gaetano do Gaetano. assim, um fenômeno mesmo. Vai ser uma ótima contratação da Eurofarma. Como você falou, ele já é meio... A Cavaleiro Sports já é quase uma Eurofarma B, né? Exatamente. E o Gaetano, uma curiosidade, né? Ele é contemporâneo do Gabriel Bortoleto, né? O pai dele, o Francesco Di Mauro, ele foi com o Gabriel para a Itália, então ele foi um cara que ajudou muito o Gabriel Bortoleto no começo dele no WSK, na época de Fórmula mesmo.
Então, assim... O Gabriel fala, é meu segundo pai, né? Então é um momento muito legal para eles dois, né? Tanto para o pai quanto para o Gaetano de Mauro. E ironicamente, só para completar, ironicamente, a terceira vitória do Gaetano no ano e ele tá fora da disputa pelo título. Sim. O que mostra também que a constância na Stock Car Sim. e você pontuar constantemente todas as etapas, coloca de fato você na luta pelo campeonato. Então temos um outro cara que também segue vencendo e que não está na disputa do título, mas que com a vitória na corrida de sábado, Thiago Camilo passou ninguém menos que Paulão Gomes na lista, né, dos vencedores de todos os tempos da Stock. Então vamos colar aí o depoimento da vitória do Camilo após a vitória de sábado e depois a do Gaetano na corrida de domingo. Bom, acho que cada vitória tem um significado especial. Goiânia sempre reserva corridas como essa, né? Acredito que quem assistiu aí do lado de fora pôde ver uma corrida extremamente emocionante. É difícil quando você está liderando uma prova assim, com esse jogo de botão de ultrapassagem. Eu tive que usar bastante no começo, não só para conseguir a ultrapassagem no Suzuki, mas também para me aproximar do Fraga e depois virtualmente conquistar a primeira posição, né? A gente tinha essa estratégia de antecipar a parada, de ser o primeiro a parar e usar todos os botões de ultrapassagem. Eu consegui fazer acho que 2 voltas, provavelmente a volta mais rápida da corrida aí na janela do pit stop. E eu acho que a gente, de maneira geral, aí conseguiu ser feliz na estratégia, diferente até de Buenos Aires, que a gente perdeu a corrida faltando uma volta. Acho que aquilo ali serviu bastante de lição. Estar em 17º para uma equipe dessa, para uma equipe com potencial desse, com patrocinadores desse, com certeza não é onde a gente merece estar, mas acho que é resiliência, é trabalho, é força de vontade, é garra. A gente vem trabalhando bastante aí. Ressaltar o trabalho do meu companheiro de equipe, que também não estava numa fase muito boa, mas é um cara extremamente batalhador, junto com os mecânicos, com os engenheiros. E tudo deu certo. Enfim, na Stock Car, para vencer tem que ser assim, né? Eu tenho 41 vitórias, acho que cada uma é de um jeito diferente, cada uma é uma emoção diferente. Essa não foi diferente, ó. Tô extremamente encharcado aqui porque a luta com o Fraga foi muito dura. Vamos ouvir então o depoimento do Gaetano de domingo. Goiânia judia um pouco da gente, né? 50 minutos é uma prova bem comprida, o Stock Car fica muito quente, mas acho que foi uma corrida perfeita. Minha equipe trabalhou muito bem no final de semana, a gente conseguiu ser primeiro tempo em todos os qualis, fazer a pole, trazer a vitória. Eu acho que um momento sensacional para a equipe Cavaleiro Esportes, para mim também, então estou muito contente com isso, espero poder representar mais uma vez Interlagos, a altura desse jeito, e é isso que eu vou buscar. Interlagos a gente venceu a última etapa, então vamos buscar mais uma vitória para terminar o ano com chave de ouro. Legal demais, muita ação dentro e fora das pistas em Goiânia. Produção, joga aí o vídeo das nossas ativações da Hiperfreios lá em Goiânia, enquanto nós seguimos com o debate aqui, vamos falando por cima. Goiânia impressionante, né? Já há vários anos com mais de uma corrida por ano, né? Essa foi a terceira rodada, inclusive. E sempre muito forte, né, em matéria de público, de convidados, né, ativação das marcas. Tá aí os discos da Hiperfreios que brilharam nas pistas esse ano. Praça consolidada, eu diria que hoje é a segunda grande praça do automobilismo brasileiro. Ela ocupa o espaço que muito tempo atrás era de Curitiba, né? Sim, Curitiba era esse espaço, né, que tem, inclusive, é sede da equipe do Meinha, né, de vários times, da Action Power na época também. E acho que uma coisa que é Goiânia, pouca gente talvez se atente a isso, mas ela é uma praça muito boa de ativação de Brasília, né? Enquanto o autódromo de Brasília não fica pronto, né, são 2 horas, 12 horas e pouco de carro, então é muito legal para as marcas que precisam ativar Brasília também usar a Goiânia. É uma praça que vai fazer falta aí nesse ano, ao longo desse ano, porque vai ficar em reforma para receber o Mundial de Moto Velocidade. Existe já uma carta de intenções que já praticamente assinou para 2026 que a gente tem o Mundial de Moto Velocidade, e aí a gente vai perder Goiânia por pelo menos aí uns 6 a 8 meses. Sim. E isso vai fazer falta nos calendários aí das grandes categorias. Mas tá autódromo no Brasil, né? Tá tranquilo. E aí viva corridas de rua, viva outras soluções. Goiânia, inclusive, foi palco das antigas 500 cilindradas. Sim, lá, 87, 88, 89. Teve título mundial. De criança vendo na Globo, mano, assim, matéria as corridas ao vivo da Ed Lawson. Randy Mamola. É. Essa turma correu lá e teve decisão de título mundial lá, inclusive.
O negócio é uma pista bem legal, uma praça bem legal e uma arena que dá para você fazer muita ativação diferente. Isso também é muito bom. E fora que eu brinco que a nossa Paul Ricard no sentido de ter muita área de escape, né? Sim. Então, assim, às vezes até a gente colocou uma vez Reginaldo Leme para pilotar um Stock Car, na época eu trabalhava com a Shell, e a gente fez ele com uma matéria com o Popó Bueno, e eu lembro de ter essa discussão, poxa, mas não é perigoso pôr num Stock Car na mão de um cara? Falei, cara, é Goiânia, tipo assim... E rodou, inclusive, e tudo bem. Pode rodar, E rodou tem e espaço, ficou tudo né? certo. Foi. A gente viu um pouco, né, nesse vídeo o carro novo, né? Carro novo que também tá gerando muita expectativa. Segue com os discos aí perfeitos, o carro vai ser bem mais leve. Tamo na fila para andar nesse carro novo aí também, França. A gente tem uns Aguardem contatos, novidades aí. A gente O pessoal vai que pensar trabalha com montadora, é um Não, a excelente gente caminho. tem uns caminhos. Eu me pus na fila também, né? Mas eu tive a oportunidade de ver esse carro, né? Ele tá andando, né? Ele tá fazendo testes nas corridas e realmente, quando a pessoa vê, né? Principalmente acho que o público do seu canal vai falar, poxa, mas 2.1, eu gostava do V8. Cara, assim, antes de eu emitir opinião, veja o carro ao vivo. Exato. Se você não gostou do carro ao vivo, ok, a gente conversa, mas geralmente quem vê acaba dando o braço a torcer. O carro a gente viu ele em ação em Belo Horizonte, né? O carro ronca bonito, é um 4 cilindros girador, né? Faz um barulho mais agudo. E eu acho que mais do que ver o carro, veja a primeira corrida, porque o carro, além de tudo, além de ser bem mais rápido, ele vai proporcionar disputas muito diferentes com DRS e tudo mais. Sim, ele em Goiânia, inclusive, no início desse ano, ele foi colocado pela primeira vez para o público ver, para todo mundo ver, e pela primeira vez foram feitas voltas cronometradas, assim, com todo mundo olhando, e foi 4 segundos mais rápido que o carro atual. Sim. Então, sem nenhum setup de equipe, sem nenhum segredo de chefe de equipe, tipo, o carro puro foi colocado ali e foi 4 segundos mais rápido. E outra coisa, tem uma coisa pro público, quem tá assistindo, é você ter o aplicativo da Stock Car, você vai conseguir ter câmera on-board de todos os carros, 360 graus, então você vai estar assim, eu quero ver o carro do Gabriel Casagrande está disputando com o Massa. Não, vou trocar para a câmera do Massa. Você vai lá no app e troca. Quer dizer, vai ser uma revolução tecnológica também, por ser um carro novo, um projeto novo, então ele já está adequado aos anos 2025, né? E isso, então, para assim, mim, é o grande pulo do gato. Que você vai revolucionar a maneira de assistir a Stock Car, Sim. então acho que isso é importante, a gente sabe que, né, a gente brinca, a Stock Car é a Fórmula 1 do Brasil, né, então assim, sempre foi, só que eu acho que ela ainda era um pouco distante do público. Você foi para Belo Horizonte, cara, aquilo lá foi um sucesso, né, então você vê que o produto, a gente sabe, né, não é porque a gente está falando aqui, o produto da Stock Car é muito bom. Sempre foi produto de pista. Sempre foi, né, exatamente, a gente produz boas corridas, tem o espetáculo, tem essas disputas de bastidores, mas o que acontece, as pessoas não conhecem. Falta ainda, e acho que a gente está dando os passos nessa direção, né, falta o F1 TV da Stock Car, que é você ter essa transmissão, vamos chamar de 2.0, que você tem acesso à metria, você tem um aplicativo, você pode ter essa interatividade na escolha de câmeras, e falta ainda também, que eu imagino que certamente está sendo trabalhado e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter em algum grau, falta o Drive to Survive da Stock Car, que leve para um público maior todo esse contexto de bastidor que a gente estava falando no começo aqui, né? Sim, com toda certeza. O negócio do Drive to Survive, na minha agência trabalhei com pilotos de Fórmula 1, o próprio Burt, peguei alguns casos com o Felipe Nasser, estava muito junto com ele. Estamos falando de pilotos que andavam no grid, o Nasser teve a maior estreia da história da Fórmula 1. Cara, ele saía do autódromo, ele estaria andando aqui na... Ninguém conhecia o cara, e eu achava um absurdo. Falei, cara, piloto de Fórmula 1. E isso não era só com o Nasser, estou falando assim, todos os pilotos. A era Bernie Eccleston era muito boa para quem andava na frente. E hoje é isso. Hoje o Yuki Tsunoda vai ser reconhecido na Paulista. O primeiro ano que a gente teve um GP no Brasil pós Drive to Survive, né, que veio com a coisa da pandemia e tudo mais, a gente teve em 2021, as meninas no aeroporto lá esperando os caras e gritando. Isso aí é um negócio que parecia os menudos chegando. E é óbvio que assim, a Stock Car não vai, né, ter esse nível de, poxa, vai ter... É um produto caríssimo, Drive to Survive. Exato, mas eu digo assim, realmente, se as pessoas conhecessem um pouco mais a Stock Car, eu vejo isso porque todos os meus amigos próximos ali, eu tenho um grupo que a gente joga poker toda segunda-feira aí, eles gostavam muito de Fórmula 1. Aí falaram, a França é jornalista, tal, não sei o quê. Eu falo, cara, tô indo pra Stock Car. Eu falo, esses caras começaram a ver Stock Car, eles vão na corrida, eles compram ingressos, vão pra Mogi Guaçu, eles sabem da história, assim, acaba a coisa falando, pô, o Gaetano tá voando. Eu falei, nossa, o cara conhece o Gaetano de Mauro, entendeu? Mas por quê? Porque esse cara conheceu esse público gigante que a Fórmula 1 já tem consolidado no Brasil, e mais com essas novas gerações, ele é
ele é por natureza o target da Stock Car, né? A Stock Car tem que atacar esse cara que já é um fã de automobilismo da principal categoria do mundo e talvez não, certamente só não é mais fã de Stock Car por não conhecê-la tão bem assim. Sim, Né? e muitas vezes acontece de pessoas que estão indo no autódromo pela primeira vez me encontrarem, tipo pessoa que me segue em rede social, enfim, me encontra e fala, cara, a primeira vez que eu tô vindo na Stock, eu não imaginava que era tão legal. Sim. Isso acontece com muita frequência. Sim. O pessoal fala, nossa, isso aqui é um barato, a corrida é boa, os carros são legais, o ambiente é legal, o evento hoje em é dia a gigante. ativação de paddock, É de muito convidado, grande. é muito forte, parecidíssimo com a Fórmula 1, é parecido, bem E parecido. o pessoal com a Fórmula 1. fica, tipo, Velocitar, Interlagos, Goiânia, já encontrei muita gente em muitas praças diferentes do Brasil Sim. falando isso. Eu não imaginava que fosse tão legal. Essa frase, cara, eu ouvi muitas vezes ao longo desses anos e mostra isso, que se a pessoa der uma chance, a chance dela curtir, se ela der uma oportunidade, é muito grande, cara, com toda certeza. Falando ainda de 25, carro novo, a gente está falando de um calendário que começa em maio, né? Saiu o calendário com 12 datas, né? Isso, 12 4 datas de começando em maio, primeira data, só ainda não ligamos as datas às praças, justamente por essa série de coisas ainda a definir em matéria de autódromo, como, por exemplo, qual vai ser exatamente a janela da reforma de Goiânia, né? A gente tem algumas leituras possíveis, né? Eu também não tenho aqui as datas nem de passa cabeça. aí, Grum, passa aí. Eu não tenho nem as datas de cabeça, imagina as praças. Mas a questão é que a gente tem algumas coisas, por exemplo, se vai ter Fórmula 4, tem que ser uma pista com nível 3 FIA. verdade. E aí, é Interlagos, Goiânia ou Velocitar. Né? Goiânia não tem, então... Ou Brasília, futura Brasília vai ser assim. Então, Goiânia não tem. Então, a gente já começa a fazer umas leituras desse tipo. A data do BH, por exemplo, BH Stock Festival já agosto, saiu, que é a data do feriado lá sim. em Belo Horizonte. Então, a gente também já imagina que seja por lá. Então, tem algumas coisas do tipo uma final em dezembro, com 4 categorias. A gente supõe ser Interlagos, né? Claro. Então, algumas leituras a gente já faz. Mas saem os calendários aí de todo mundo, de TCR, de Fórmula 4, de Stock Series, Stock Car. E, cara, vai ser mais condensado, vai ser mais intenso, Sim. mas vai ser legal porque o carro vai ser testado. Isso para mim era o meu grande receio, assim, colocar o carro na pista, como a gente viu acontecer em 2008 para 2009, capô voando, lembra daquela Carro história? pegando fogo. Carro pegando fogo. Carro Trabalhava pegando na Red Bull fogo, na época, né? E isso foi um negócio que pegou mal para a categoria na época, né? Eu não estava envolvido na categoria na época, eu trabalhava em televisão, era outra coisa, mas todo mundo falava, pô, essa categoria aí, pô, que várzea, né? Voando capô, carro pegando fogo. Capô, tem que o testar, para-brisa tem que comprimia, né? Não, e nos detalhe, o primeiros capô testes. foi isso, né? Tipo, o Zonta ganhou, aí não Salustiano, Aí, alguém que... Assim, o cara que mudou o ganhou ainda resultado. voou o capô. Então, assim, não é que só voou o capô, né? Mudou o resultado de pista. E, não, eu acho que assim, do carro novo, com certeza, eu fui fazer uma reportagem com o Átila Abreu, anunciando que ele é o novo dono de equipe agora, né? Então esse movimento está acontecendo muito interessante. Então os pilotos agora estão entendendo que para eles é mais negócio comprar o carro, fazer a estrutura, porque esse carro ele vai ser usado por 10 anos na Stock Car. Então, alguns caras, como o próprio Átila, falaram, cara, então peraí, ao invés de eu alugar e ficar pulando de equipe, não, eu vou pegar a minha própria equipe e monto a minha estrutura. E eu tive a oportunidade, né, de fazer essa visita junto com ele, com o Lincoln e o Enzo Bortoleto, lá na sede da Audace, e cara, é impressionante a estrutura que eles têm de equalização de motor, que isso já está sendo feito, não é que assim, vamos esperar começar, não, já está tudo pronto. Você viu o chassis ali, vários todo. chassis laranjinhas, né, que usam o aço da ArcelorMittal, que foi feito justamente para isso. Então é muito legal você ver os freios, como você falou, que já foram desenvolvidos esse ano, então a Hiperfreios vai ter Então todas as peças, eles vão montar para as equipes e falar, cara, ó, é um Lego, né, então ó, cada um monta o seu, mas o Enzo Bortoleto me explicou isso, cada um vai receber um manual, vai ter lá um gabarito lá para eles falar, ó, é aqui que você tem que fazer, como não fazer. Então, isso eu acho que vai ser muito, entre aspas, rápido para as equipes conseguirem colocar esses carros em maio para já disputar a primeira corrida. E a tendência é que a gente tem um grid ligeiramente reduzido, né? Porque as equipes menores aí com acréscimo de investimento, algumas equipes caem para fora da mesa, sim ou não? Eu acho que não. Então, isso foi uma conversa que veio uns meses atrás. Assim, que a gente vai ter 22. Eu já estou achando, pelos movimentos que a gente está vendo na França, que vai manter o número que está aí na fase de fixos, né? Na fase de 28, mas talvez indo para 30 ou 32, porque dependendo. novos investidores estão entendendo que esse é o momento de entrada na Stock Car. Uma coisa que eu conversei... Vai virar franquia NBA, né? Não, então, eu conversei com o Lincoln a respeito disso e ele fala isso abertamente, não foi um segredo que ele me falou. Ele falou o seguinte, França, a nossa ideia, assim, guardadas as devidas proporções, ver o que aconteceu na Fórmula 1 antes do Liberty Media e depois, né? Você que se quisesse montar a Cortes Racing Team... Lá na Fórmula 1, você ia lá, montava... O Matechitz comprou a Jaguar por $1, o Ross Brown comprou a Honda por uma libra, né? Mas agora o clubinho não quer ninguém, né? Então, Andretti agora o ficou clube não penando. quer ninguém. Você vê a volta que Andretti, a Cadillac tiveram que dar para entrar na Fórmula 1.
Então, assim, pega Mas uma... o que o Lincoln falou? Então, o que ele falou é exatamente isso, que a Stock Car, proporcionalmente, ela pode virar a mesma forma, entendeu? De repente, assim, hoje, se nós três aqui, vamos montar uma equipe de Stock Car, a França Grand Courts Team? FGC. Vamos, FGC. Vamos lá, a gente vai lá agora, compra 2 chassis, faz financiamento pelo BRB, inclusive, que é patrocinador da categoria, e a gente tem um carro agora, a gente tem que achar engenheiro, galpão, mas assim, cara, nós três podemos montar. Só que eles querem chegar num ponto que a Stock Car seja tão financeiramente saudável que isso eles fecham o clube. Seja uma franquia, né? E aí passa a ter um valor intrínseco, porque para você entrar precisa comprar de alguém. Isso, Diga um clube, né? quanto vale uma vaga hoje na Stock Car? Zero. 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 Hoje ela vale zero. Mas tudo bem, você para correr na Stock Car você tem que ter aquele chassi que é o JL, então você tem que meio que... Não, existe todo o comprar investimento, tá? de um- Mas como era na Fórmula 1? Isso, sim. Quanto custava uma vaga na Fórmula 1? Zero. Só Zero. que você precisava de 300 milhões de dólares por ano de running cost. É, né? Mas não existe a compra de uma vaga, né? Isso. Hoje na Fórmula 1 já então, existe. por isso que eu... Acho que a Fórmula Indy fez o sistema de charter agora também, as categorias caminham para isso até por própria pressão dos donos de equipe. Sim. Que na Stock Car, assim como lá fora, tem nomes, sem pensar muito, Mateis, Meinha, caras que estão há muitos anos muito consolidados e, de fato, até merecem esse reconhecimento de Sim. essas décadas de dedicação ao esporte Sim. passar a ter um valor intrínseco agregado a isso. A gente brinca, né? Que Meia e Matei são os nossos Penske e Ganassi, né? Não, total, e assim, mas as equipes, aí que tá, a Stock Car vai virar a chave quando essas equipes de meio, né, de grid, elas também, não é assim, por exemplo, o Cavaleiro, por exemplo, ele é um empresário, ele tem 1 trilhão de negócios para fazer, ele ama automobilismo, ele tem uma equipe de Stock Car, mas no mundo ideal, a equipe de Stock Car do cara é o grande negócio dele, Sim, entendeu? Claro, lá sim. nos Estados Unidos, o Penske é bilionário e tem uma equipe, mas você entende o que eu quero dizer? Você ter um ativo como uma equipe de Stock Car ser uma coisa altamente rentável. Para isso, precisa a Stock Car ter bons patrocinadores, bom espetáculo, boa audiência, o aplicativo tem que estar lá vendendo bastante. Então, Sim. assim, é um pacote que eu acho que o carro novo vai ser um marco do tipo, nova Stock Car começa em 2025. Inclusive pelas funcionalidades do carro para gerações que não consomem carro, como nossa geração começou a consumir. Sim. Tá? A gente consumiu ou teve como sonho de consumo aquela coisa do carro como figura, como objeto físico, né? As gerações novas, elas olham o carro como uma funcionalidade, né? Seja esportiva, seja deslocamento, enfim, várias coisas. E o aplicativo e o novo carro, né? A centralina, digamos assim, vai trazer muito essa conectividade com essa geração. Você quer acompanhar em 4, 5 telas diferentes uma corrida? Você pode. Né? Você quer acompanhar um piloto só? Você pode. Então, assim, você não precisa ver a corrida naquele jeito que a gente sempre viu corrida. Liga a TV, fica lá ouvindo e vendo. Tá? Hoje você vai fazer a sua leitura de corrida a partir do seu ponto de vista. Isso é uma coisa muito interessante desse carro novo. Ou seja, exciting times ahead. Vai ser muito legal, né? Vai ser muito empolgante tudo que vem por aí de novidade na Stock Car. Mas, encerrando essa temporada do nosso Hipercast 2024, não podemos não ter causos do Ingo, mas é um caos do Ingo inusitado com um protagonista diferente. Bora conferir. Eu lembro da aposentadoria do Ingo. Se eu não me lembro, você que é bom de número, 2008, primeira corrida em Interlagos. Ele largou na pole, eu larguei em segundo. O carro dele quebrou, acho que na curva do lago, eu assumi a ponta nessa corrida e acabei não vencendo. Mas eu me lembro desse dia, eu me lembro ele com lágrimas anunciando a aposentadoria de dentro do carro. Ninguém sabia, né? A não ser a equipe dele, ele anunciou ali, eu fui saber depois da corrida também. Cara, o Ingo é inalcançável. Eu vou continuar sendo sonhador aí, que eu vou chegar no número de vitórias dele, mas eu acho que no nível que está a categoria hoje é praticamente impossível. Obrigado a todo mundo que torceu aí, valeu, vamos junto. Tá aí, caos do Ingo por Thiago Camilo, né? Porque realmente vai ser muito difícil, não só o Camilo, como qualquer outro, alcançar os números de Ingo Hoffmann na Stock Car. Hiperfreios trata muito bem os convidados aqui, ó. Temos o Hiperkit. Não dá Faz pra um unboxing aí, vamos ver o que tem. Dá pra pôr mais um VT, porque cada VT vier um presente. Pô, maravilhoso. Vou fazer mais podcasts aqui. Primeiro, agradecer aos veículos de imprensa que usam os nossos vídeo releases, hein? Que é isso? Olha só, hein? Natal chegou, Natal pessoal. gordo, Natal gordíssimo. Ó, que bonito, rapaz. Ó. Pô, obrigado, Cássio, Muito bom, Hiperfreios, muito sensacional. legal, ó. Já vou aproveitar aqui, pode comer. Não vou comer. Eu confesso que já consumi o meu Você já inteiro, vou consumiu. ver se eu descolo mais um Vou aqui. deixar a caixinha aqui. Tá bonitinho aqui, ó. Chocolatinho. Ô, rapaz, tá bonito o negócio, hein?
Capacetinho, Obrigado um capacetinho desse Aqui, pra gente. gente. Vira até presente aí pra molecada que gosta de Olha que corrida, legal, né? rapaz. Isso aí vai Não, isso decorar, aqui vai mano. pra sede da RF1 lá já. Pô. Tem várias coleções de capacetes aqui, especial hiperfreios. Então ó. agora, Muito para a obrigado. gente encaminhar o encerramento, vamos conferir como é que tá a classificação, lembrando que é a classificação em cima do que a gente acredita que vai ser a decisão do STJD de fato manter a punição aos carros da Crown e da TMG. Vamos ver na tela aí. Gabriel Casagrande, então, é o líder. Nessa fotografia é uma vantagem dentro do que é a Stock Car, né, em que é difícil você abrir muitos pontos no final de semana. É uma vantagem até confortável do Casão aí, tem 19 mais 15, 34 pontos de vantagem. São pro Júlio. 137 pontos em jogo que atualmente. Isso, é que a vantagem também na Stock Car, Cássio, é que você sabe, se fosse é o Casagrande e o Júlio Campos na McLaren ou na Mercedes, num carro dominante, aí você fala, beleza, vai ser primeiro e segundo. Não, a vantagem para os dois, na verdade, é que tem muitos pilotos para estar entre eles. Sim. Então, se o Casagrande estiver bem nessa corrida e tiver 6, 7 carros na frente do Júlio Campos, capaz que antes mesmo da rodada principal no domingo, ele já tem uma margem super confortável. Ou ao contrário, se o Júlio Campos aproveitar a sprint race... Sabe uma coisa que eu pensei isso na corrida do Gabriel Bortoleto da Fórmula 2? Esse formato de grid invertido, na verdade, ele é um pouco injusto na final. Por quê? Por exemplo, então o Júlio Campos vai largar em 10º, por exemplo. Fez a 10ª posição e o Casagrande pole. Na corrida de sábado, o Júlio Campos vai largar na pole, né, em 12º, né? Larga na pole e o Casagrande lá atrás. E a chance de pontuar mais Aí é dele. ele vai né? pontuar super bem na final, então ele vai chegar na final com a vantagem do empate. Sim, sim. A famosa, se bater os dois aqui, Sim, eu sou sim. campeão. Então, isso, de uma certa maneira, é um pouco injusto, não só na Stock, estou falando na Fórmula 2, na Fórmula 3, todas essas categorias que fazem rodada dupla com grid invertido São no sábado. 137 pontos em jogo. Eu diria que, matematicamente, todo mundo que vocês viram na tela, com exceção do Thiago Camilo, tá na briga ainda, do Rafael Suzuki em 9º para cima. Mas, em mundo real, né, acho que a gente pode dizer que do Bruno Batista em 6º para cima, né, Bruno Batista, Felipe Massa, Ricardo Zonta, Eduardo Barrichello, Júlio Campos e Gabriel Casagrande, são os caras que realmente vão entrar disputando o caneco em Interlakes. E olha só, são aí os pontos que a gente está vendo, né? 137 em disputa, como é que é? 2 pontos pela pole position, que é a pole position que vale para o domingo. A corrida de sábado, que é a corrida sprint, com o grid invertido entre os 12 primeiros desse qualify aí, ou seja, o pole position vai largar em 12º e por aí vai, vale 55 pontos. Aí a gente já elimina o pessoal, mas vai ter ainda 80 pontos em jogo no domingo. É muito ponto, cara. Então deve ter aí pelo menos uns 5 pilotos que vão pro domingo com chance de título, com certeza. O Cássio Mandiná, como você gosta de falar, não duvido nada também de ter situações num domingo, daquela coisa do tipo, o cara bateu, não sei o que, ele voltar pra pista só pra marcar, porque assim, ele só precisa fazer os 75% da corrida e às vezes, sei lá, isso aí, eu não sei de cabeça, mas um 18º lugar, um 20º lugar, pode dar um título pra um cara como o Casagrande e o Júlio Campos, Tem por exemplo. 30 pontos para os 30 primeiros. Então, quer dizer, o cara de repente precisa de 5, 6 pontos. Ele vai voltar para a pista se arrastando. Dá 2 voltas para trás. Tá bom, mas ele tá marcando ponto. Lembrando que se você não completa os 75, você zera. Mas se você completar os 75% da prova em 30º, você faz lá os seus pontinhos. É isso, tá valendo, né, cara? Todo ponto importa, né? No fim das contas é isso. E cara, só para não esquecer, a gente falou do carro novo, que eu acho que também é interessante falar, você que é um piloto também, sabe o quanto que é importante o carro ser rápido e gostoso de guiar, né? O Stock Car, vamos ser sinceros, eu já ouvi muitos pilotos que eles não gostam muito de pilotar o Stock Car no sentido de poder levar o carro ao limite, né? Ele é muito manhoso, ele tem as particularidades, assim. E esse carro novo eu acho que vai ser um carro que vai atrair muitos pilotos, de repente, um cara que não está hoje na Stock Car, um piloto de ponta internacional vai querer vir para cá, um piloto que uma corrida de convidados, alguma coisa assim, então isso vai ser muito bom também para marcar uma nova fase da Stock. Mesmo até pilotos brasileiros que estão em categorias como INSA, né, sei lá, isso, o primeiro que veio na cabeça do Felipe Nasser, exatamente o que eu ia falar. Você atrair esse tipo de cara. Exatamente o que eu ia falar. Eu tive conversas com o Felipe Fraga e com o Daniel Serra sobre isso, e os dois me falaram, vai atrair muito mais o cara que é especialista em GT.
né? Aquele cara que está acostumado a andar em GT porque vai ficar muito mais próximo, a leitura de setup, a leitura de pilotagem do carro vai ficar mais próximo do GT. Então, esse trânsito talvez fique até mais intenso, né? Tanto da gente exportar piloto para lá com mais qualidade ainda, quanto os caras que andam forte lá virem para cá. Então, de repente, uma corrida de dupla, que a gente já viu várias. Pô, chegam uns caras assim que são os caras de ponta lá de fora e o cara apanha um pouquinho, né? A gente já viu isso acontecer mais de uma vez. De repente, o cara chega, performa de cara, porque o carro tem mais a ver. Alguns brasileiros, agora veio vindo na cabeça vários nomes aí que, de fato, a gente nunca viu eles falarem, não, agora eu vou me voltar para Stock Car. Tipo um Augusto Farfus, um Pipo Derani, né? A gente tem muitos João Paulo Oliveira, muitos brasileiros que correm com resultados expressivos lá fora, em categorias de GT e protótipo, que talvez esse pacote da Stock Car se torne mais atraente agora. Né? Com toda certeza. Eu tô doido para ver esse fluxo aí, porque a gente sempre exportou muito piloto bom, né? Sim. Isso aí é uma coisa que o Brasil sempre fez muito bem. Mas segundo o Jack Stewart, por causa da água que bebemos. Exatamente. Mas o contrário, o Brasil é um mercado muito bom, tecnicamente, em termos de competitividade e tudo mais. Mas a Stock, ela ainda tinha esse pênalti da adaptação técnica. E a gente viu o quanto o Tony Kanaan apanhou e não conseguiu se adaptar, o quanto o Barrichello demorou, mesmo sendo campeão. Lá atrás, quanto Massa Pisonia, demorou. muitos, Zonta também. Zonta. Então, assim, esses caras que, porra, com experiência de Fórmula 1, andaram de tudo, campeão mundial de GT, o cara teve dificuldade. E conseguiu porque é um cara fora de série, né? Tipo, obviamente que ele vai andar bem de qualquer coisa, mas a adaptação levou mais tempo do que levaria normalmente. Agora vai ser muito menor. E não tenha dúvida que esses caras acabam atraindo o público, né? Você vai numa muito. visitação, Barrichello, Massa, né? O próprio Piquet, vários os Zonta, os caras que estiveram na Fórmula 1 acabam atraindo mídia, atraindo realmente o público. Então você deixar uma categoria aqui assim, isso aí, tô falando pra sempre, né? Não tipo agora, então sei lá, os pilotos que estão lá buscando vaga na Fórmula 1. Não vou citar não porque tomara que todos eles cheguem, mas a gente sabe, não vai ser todo mundo que vai chegar, né? Não vai chegar na Fórmula 1. Aí eles vão chegar e falar, cara, putz, não deu pra eu ter uma carreira profissional aqui na Europa. Opa, mas o carro desse cara é super legal. Vou citar mais dois nomes que me vieram na cabeça agora. Sérgio Sete Câmara e Lucas de Grassi, né? Sim, imagina uma corrida em BH com Sete Câmara, cai muito bem vai, no estoque. Né? Então, acho que tem esse fator do carro novo e que bom que eles perceberam que deixar ele mais internacional vai ser positivo também e de uma maneira sem extrapolar muito nos custos, né? Que a ideia é que as equipes também sejam financeiramente estáveis. A gente viu, né, que o Valentino Rossi atraiu muito público, muita mídia no WEC, né? Quando ele veio aqui, o box da BMW, todo mundo em cima do box da BMW para ver o Rossi, para tirar uma foto com o Rossi. Então, um cara desse vir fazer uma corrida de dupla, por exemplo, que legal, um Fernando Alonso. O Villeneuve quando veio fez muito barulho. Isso aí, esse cara não pode chegar aqui e tomar. Entende? Esse cara tem que andar bem porque é um cara bom, né? Esperamos também que é o retorno da corrida de convidados pro ano que vem, né? Mais Esperamos muito. Uma das muitas coisas, eu imagino que no primeiro ano, né, vai se esperar um pouquinho, consolidar o carro, mas em 2026 certamente deve estar no pipeline. Legal demais, muito obrigado, Grum, muito obrigado, França. Grande bate-papo, infelizmente o tempo é curto, mas queria agradecer você que nos assistiu ao longo dessa temporada 2024, queria agradecer a Hiperfreios que acreditou nesse projeto. Acho que faltava uma resenha de Stock Car assim gostosa, esse papo de mesa de bar. Esperamos que o Hipercast siga maior e melhor em 2025 e esperamos que você siga acompanhando a Hiper aí nas redes sociais, vá Stock Car, acompanhe de perto o trabalho, a tecnologia da Hiper em todos os carros ali do grid, uma empresa 100% nacional. A gente falou tanto de carro novo hoje aqui, né? Um carro que tem tanta tecnologia nacional e a Hiperfreios faz parte disso. E agora é ver na pista quem será o campeão e depois, aliás, nos tribunais, quem será o campeão 2024 da Stock Car. Valeu demais, cuidem-se bem, aquele abraço, se inscreve aí no canal, deixa o like nesse vídeo. Valeu.